Olá a todos, sou Isma Nascimento e neste vídeo estarei ensinando como utilizar a AWS, alguns serviços da AWS, com a Ionic para você criar um sistema de login e um sistema de cadastro, ok? Então vamos lá. É, Antes de eu de fato começar aí em cada serviço da AWS, eu vou utilizar os seguintes serviços: a AWS Lambda, AWS DynamoDB e o AWS API Gateway. Para, integrando esses três serviços, no final criarmos uma API que vai ter dois endpoints. Um endpoint onde vai criar o login e o endpoint que a pessoa vai se cadastrar. Mas vamos deixar de papo e vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é entrar no seu console da AWS, ir para o YAML, né? IAM, no caso, gerenciador de acessos. Você vai aqui em Roles. Dentro dele, você vai criar um role com o seguinte acesso, com a seguinte permissão. Com a permissão de Amazon DynamoDB Full Access. Ou seja, eu vou dar acesso total para quem utilizar esse role de acessar o DynamoDB, ok? Feito isso, você que vai lá no Lambda, no serviço de Lambda, você vai criar uma função e quando você estiver criando uma função, você vai selecionar aí que você quer o Node.js 10.x, tá? E quando perguntar qual role você quer selecionar para esta função, você vai selecionar o role que nós criamos aqui. No meu caso, se chama Lambda DynamoDB Role, ok? Que é dando essa permissão para acessar aí o DynamoDB. Feito isso, o primeiro código, a primeira função que eu tenho aqui é a questão de cadastrar um usuário. Explicando de forma rápida, eu aqui configuro a questão do AWS SDK para o DynamoDB. Dentro do Export Handler, eu faço o seguinte: a pessoa vai me enviar aí um JSON, tá? Que vai conter a tabela, o nome do usuário e o password, para eu conseguir registrar isso dentro do DynamoDB, da tabela do DynamoDB, ok? Dando tudo certo, ele vai me dar um callback dizendo que a pessoa se cadastrou com sucesso. Caso contrário, vai me dar um sign up com falso, ok? E o ID, eu coloquei na tabela que o ID é do tipo número, então eu aqui tenho uma função que gera números aí aleatórios inteiros entre 3 e 99, ok? Agora vamos para a próxima função, a mesma coisa. Vai criar a função, colocar o role, com o que tem a permissão do DynamoDB Full Access e também a mesma coisa, Node.js 10.x. Explicando rapidamente, aqui a mesma coisa do outro, Configurei o AWS SDK para o DynamoDB e nesse caso aqui é a mesma coisa. A pessoa vai mandar um JSON onde vai conter o nome da tabela, o username e o password. Aqui eu vou verificar, eu vou trazer os dados que tem naquela tabela e dentro de um for, que dentro do for dos dados que vieram da tabela, eu verifico se existe primeiro aquele usuário, se existe o usuário, eu verifico se a senha dele está correta ou não, ok? Então são dois passos. Se a pessoa existe, o username existe dentro da nossa tabela, eu verifico o password. Se a pessoa se não existe aquele username, é porque não existe aquele usuário, ok? Dando certo ou não, eu envio aqui um JSON, um retorno para a pessoa dizendo se o usuário existe e se o password está correto ou errado, ok? O próximo etapa é o seguinte: no serviço de DynamoDB da AWS, eu criei uma tabela chamada AWS_Unity. Nessa tabela, ela tem aqui uma estrutura bem simples, que é 3 colunas com ID, Password e Username. Ok? Então, essa tabela aqui é uma tabela simples, não tem muita configuração. Eu coloquei que a primary key é o ID, ok? Fora isso, nós vamos para o terceiro serviço, o quarto serviço, nossa, meu Deus, da AWS, que é o API Gateway, No API Gateway eu criei aqui uma API do tipo REST, ok? Onde eu criei dois métodos. O método POST, No método POST aqui, ele está integrado com o meu Lambda de
login, certo? Então, quando fui criar aqui um novo método, disse que esse método ele vai estar integrado com o lambda de login, e eu criei um outro método aqui chamado put, que ele está integrado com o meu lambda de fazer o sign-up, ok? Feito isso, eu dei um deploy aqui na minha API, e aí eu consegui gerar, no caso, né, aqui a URL, né, da minha API, certo? Agora vamos de fato para dentro da Unity. E antes de ir para testar a aplicação dentro da Unity, eu vou explicar um pouquinho de código que tem aqui. Aqui é a estrutura do projeto, somente isso. Para mim fazer dentro da Unity as requisições de API, eu utilizei o plugin chamado HashClient for Unity, ok? É um plugin que é totalmente gratuito e que eu acho simples de usar e serve muito bem para esta aula, ok? Então vamos aqui voltar. E aqui eu tenho dois scripts chamados appmanager, login signup model, tá? Eu tenho apenas uma cena nesse projeto, lembrando que esse projeto vai estar no GitHub, assim como também os scripts de cada lambda. Então eu tenho aqui uma cena com um objeto chamado appmanager que tem um script chamado appmanager, ok? Então vou primeiramente explicar o código do appmanager. O código do appmanager é o seguinte: eu primeiramente coloquei aqui algumas variáveis, que uma delas é para mim colocar a API da URL, tá? Qual é a tabela do DynamoDB que eu quero acessar, qual é o username e qual é o password do usuário, ok? E aí eu criei dois métodos, um método para login e um método para signup. O primeiro método, que vai ser o login, que eu estarei explicando, eu criei aqui um model, né, uma classe modelo de login e signup, que é a mesma coisa, que é a tabela, o usuário e a senha, no caso. Então, eu crio aqui essa classe, crio essa estrutura, digo, ó, é a tabela que a pessoa vai colocar lá no inspector, username e o password que também a pessoa vai colocar pelo inspector, ok? E aí eu transformo através aqui do JSON utility, né? Transformo esse meu objeto aqui para um JSON, certo? E aí utilizando aí o plugin do HashClient, eu digo que eu quero mandar um post, tá? Para a API URL, que eu vou colocar lá no inspector também, com o meu JSON, que eu transformei através do objeto aqui em cima. E aí, dando tudo certo, ele vai printar para mim o que houve de resposta, certo? O JSON de retorno. Caso dê alguma coisa errada, vai estar aqui neste bloco, que ele vai me printar qual foi o erro. A mesma coisa acontece também para o método de signup, tá? Eu crio aqui o meu objeto, login signup model, com a mesma estrutura, com a tabela, com o usuário e com o password que a pessoa está se cadastrando, nesse caso. E aí, através do JSON Utility, eu pego esse objeto e transformo ele em um JSON, certo? E aí chamo o HashClient, passando agora o método put, tá? Que é o método put. E aí eu passo a API URL e passo o JSON aqui que nós transformamos. E se tudo der certo, vai cair aqui no tem. E aí ele vai me imprimir, mostrar no meu console o response, tá? Caso dê alguma coisa errada, vai cair aqui nesse bloco do catch. E aí ele vai me dizer, né, qual foi o erro, ok? Olhando esse código, um código simples, tá? Aqui é o código do modelo, um código também simples. Vamos voltar agora para a Unity e vamos testar. E aqui a App Manager, eu já copiei aquele código, né, que nós pegamos aqui a API URL, ó. Copiei aqui, tudo copiado. A nossa tabela se chama AWS Unity. E primeiramente, o primeiro teste que eu vou fazer é um teste que verifique se existe usuário. Então, lá tem aqui um usuário de nascimento com a senha 1234556, ok? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu console. Eu vou colocar esse meu console para cá, certo? Para vocês verem. Vou aqui, botão direito, login. Opa, deu erro porque eu esqueci de dar o play na aplicação. Vou dar um play na aplicação. Vou aqui em App Manager. E aí eu vou novamente tentar. Login. Veja que a resposta vai ser que o usuário existe e a senha está correta. Vamos colocar aqui a senha errada. E vamos novamente verificar. Login, certo?
ele vai dizer que o usuário existe, mas a senha dessa vez está falsa, certo? Ok, tudo até o momento correto. Agora eu vou criar um novo usuário, Ismael Nascimento 2, com a senha de 1 até 6 também. Opa, de 1 até 6. Eu vou aqui em botão direito, sign up, e vamos ver o que é que vai dar de resposta. Opa, que o usuário foi cadastrado, ok? Se caso ocorresse algum erro, ele dá um sign up e retornar um falso. Então é isso, galera. Então, em menos de 10 minutos, resumindo de forma bem rápida aí, como você consegue integrar alguns serviços da AWS juntamente com Unity para criar aí um sistema de cadastro e login, certo? Para mais detalhes, coloquem as suas dúvidas nos comentários, caso exista. E lembrando que os códigos, esse projeto vai estar no GitHub, ok? Então, na descrição desse vídeo tem o link do GitHub. Valeu!